Será que nós não nos tornamos tão artificiais que a inteligência artificial pode já nos substituir? A cura, ela começa no instante que a gente tem coragem para enxergar o nosso interior, né? Para a gente buscar ser visto de verdade. Desabafar com uma máquina não dói. E é talvez por isso mesmo que não cura. Nós não somos uma mente que temos um corpo. Nós somos um corpo com uma mente. O corpo e a mente é uma coisa só. Separar isso não existe. A proposta é: use a inteligência artificial para entender, mas busca o ser humano para sentir de forma real. Tá gravando, para de falar as bobeiras. Tá gravando. Eu tô vendo aqui as bobeiras aqui, que esses cortes ficaram muito legais, cara. Muito legal mesmo. Segundo meu amigo lá, o meu lá ele não valeu, porque eu já tinha falado que ia abrir 3 vezes. Então vai entrar direto? E eu, idiota, eu vou abrir. Os caras não saem da quinta série nunca, meu irmão, nunca. É impressionante. Não, mas eu invoco o Laele retroativo. Ô, bicho, tem jeito não. Ô, galera, não tem jeito de começar a conversa com esse cara sério. Toda quinta, aliás, quinta não, hoje é terça, né? O cara não sabe. O cara não sabe nem o dia que grava. Não sabe nem o dia que tá, meu irmão. Toda terça eu venho comprometido, falo assim, hoje o papo vai ser sério. Vai ter, ô, bicho, hoje nós combinamos, hein? Você tá de preto aí? Eu tô de preto também, ó. Que isso, hein? A única diferença é que o meu dá pra ver que eu tô de preto. Agora, a sua câmera, que você não pega uma boa, não dá nem pra ver. Parece que tá de cinza. Ô, bicho, eu vou fazer um pix pra você amanhã, eu vou buscar essa câmera Xing Ling aí, que não tem garantia, vai dar pau na primeira tentativa aqui em casa. Jamais, bicho. Jamais? Você vai ver, velho. E se der pau, você vai ver como é que eu vou falar aqui com a galera, meu irmão. Denúncia ao vivo, meu irmão. Ao vivo, entre aspas, né? Que você burla o sistema, aí você que é o dono da gravação, aí você vai burlar aí. Não, eu tiro todas as coisas erradas que eu faço, deixo só as coisas certas. Eu sei disso. Eu sei. Tá certinho, Vitor. Errado sou eu que concordo com você. Falar em errado? E essa gripaiada da turma aí, cara? Todo mundo gripado, hein? É mesmo? Tô sabendo não, bicho. É porque você não frequenta lugares, você não é sociável, né? Eu só não frequento lugares de gripados. É mesmo, Glaucio? Então quer dizer que se o cara não tiver saúde, você nem atende. Não tem cliente gripado pro Glaucio. Primeiro eu ouço o áudio do cara, tiver assim, ó, meio fanho, tá ligado? O cara, você pode me ver presencial? Rapaz, hoje não vai dar, bicho. Só online eu tô atendendo hoje, velho. O cara te liga, né? Fala, e aí, Glaucio, beleza, cara? Será que tá pra você vir aqui? Porque eu preciso fazer o IFSTP 2. Não dá não, cara. Vai dar não. Investimentos de alguns bilhões é só por internet hoje. Esquece, presencial, não tem jeito. Pô, não é possível, cara. Você é daltônico? Olha o pretão aqui, não é possível. Eu vou dar um print aqui pra te mostrar o quanto fica ruim. Eu vou dar um print, eu vou te mandar, bicho. Pera aí, o cara tá magoado. Fica ruim pra mim, cara. O cara tá magoado mesmo, bicho. Olha só a imagem. Não, eu quero que você me dê o seu parecer após olhar essa imagem que eu tô te mandando. Manda, rapaz. Para de enrolar e manda. Mandando, é que a internet não tá ajudando. Para de show, rapaz. Olha aí. Que é isso, você parece que acabou de sair daquele Minecraft, tudo quadradinho, assim, tudo maluco. Só o ouro essa imagem aí, meu irmão. Olha lá, filé, fi. Toda granulada. Eu vou postar, vou mandar a galera opinar lá no Instagram. E aí, galera? Tá boa a imagem toda pixelada. Isso, faz isso. Eu vou pedir uma vaquinha, velho, pra pagar essa câmera de 200 conto que tu tá querendo me... Ô, velho, o cara é um fanfarrão, bicho. O cara foi lá no Oiapoque, comprou uma câmera de R$50, tá me vendendo por 200. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou uma imagenzinha de uma câmera oficial na internet, com garantia, com tudo. Falou, olha, a câmera... Então, galera, a câmera é R$300, mas eu te passo por 200. Amizade, pô. Amizade. Amizade tá igual de bloquinho dessa imagem que você me mandou aí, olha lá. Nossa senhora, velho. Meu Deus, cara, olha isso aqui, velho. Vamos começar então, porque... Bora lá. Não, então já vamos começar. Ó, galera, já estamos começando aqui. Vitor e Glaucio aqui, e vamos que vamos, porque hoje o papo vai ser bem legal. Até eu vim com uma ideia de a gente conversar sobre uma notícia que eu vi, expandir o tema dessa notícia, e aí o Glaucio veio com a ideia de expandir a nossa discussão. E o tema é,
Glaucio, você quer apresentar? Não, podemos falar. Vai lá. Bom, Manda aí, cara. a ideia aqui é falar um pouquinho da inteligência artificial, porque o Vitor trouxe na verdade, uma notícia, algumas coisas que ele viu aí como reportagem da inteligência artificial sendo usada como terapeuta. Olha que coisa meio maluca isso. E aí a gente está tentando refletir um pouquinho aqui sobre esse tema, se isso é um apoio emocional ou se é uma ilusão de escuta. No final das contas, a gente está se tratando ou a gente está só evitando nos expor. Então o tema é bem desafiador aqui, né, Vitor? A gente está cada vez mais conversando com máquinas, desabafando com algoritmos, pedindo conselho a sistemas treinados para simular empatia, cara. Olha que coisa interessante, né, no nosso dia a dia. Então, aí vem a reflexão, a gente está sendo acolhido de verdade ou a gente está só ouvindo o que a gente quer ouvir? Porque quando eu converso com você, que é um ser humano, você vai refletir sobre o que eu estou te falando, você não vai falar necessariamente o que eu quero ouvir, claro, se você for meu amigo de verdade, né? Porque tem pessoas que querem só passar um paninho ali e tá tudo certo. E isso vai gerar um desconforto. Então, quando a gente procura aconselhamento só das máquinas, elas estão treinadas para simular essa empatia, que todo mundo quer no final das contas. Mas é isso está te gerando, aí eu vou pegar um gancho na nossa conversa de alguns episódios atrás, que é com relação ao livro. Quando a gente lê um livro, a gente busca atrito para gerar uma transformação real em nós. E quando a gente busca uma conversa, quando a gente busca um terapeuta, um psicólogo, um amigo verdadeiro para poder expor os nossos sentimentos, na realidade a gente está buscando um certo atrito, a gente está se olhando no espelho, porque a gente quer buscar uma transformação no final das contas. Então, a gente quer explorar isso aqui nesse episódio, né, sobre essa crescente busca por inteligência artificial como um substituto emocional, né, e refletir sobre o que isso realmente revela sobre nós, nossos limites e as nossas dores, né? Então vamos lá, Vitor, para a gente explorar um pouquinho. Acho que esse primeiro bloco aí, talvez a gente fale sobre esse fenômeno, né? Terapia digitalizada, todos os aspectos. Não, excelente. O que você falou sobre o atrito eu achei incrível e tem tudo a ver com a terapia. Porque tem um terapeuta norte-americano que eu sigo bastante, que ele é um gerador de conteúdo no YouTube, e ele deu a melhor explicação do que é terapia para mim, que me fez entender melhor. Ele diz, olha, a terapia é você sentar na mesa, é como se você... Imagina uma mesa posta, onde você vai ter um jantar, para ter uma conversa nesse jantar. Então estão lá as cadeiras em volta da mesa. E quem vai sentar nessas cadeiras são todas as suas versões, inclusive as que você não gosta. E todas essas suas versões. A versão que fica nervosa quando não deveria, a versão feliz, a versão que é triste porque perdeu alguém que ama, todas elas vão ter que sentar nessa mesa, porque você vai precisar pôr elas para conversar. Esse é o papel da terapia. E o terapeuta, ele tem que ser a pessoa que faz essas versões sentarem na mesa com você, inclusive as versões que você não convidou e que você não quer convidar. O terapeuta vai fazer ela sentar lá, porque você vai ter que olhar para ela e discutir, principalmente com as versões sua que você não gosta. Eu achei sensacional essa analogia de sentar na mesa da terapia, porque ela é exatamente isso. O terapeuta, ele tem que entender não só você, não só o que te agrada, não só o seu lado ali que você está demonstrando, como o lado que está escondido, que você não tem falado. O lado que está escondido que você não quer demonstrar. Porque, como eu disse, ele vai ter que fazer sentar na mesa com você versões que você nem queria convidar para sentar. O quanto a inteligência artificial é capaz de fazer isso. Porque eu tentar alívio de ser elogiado o tempo todo, porque se alguém aqui já usou o ChatGPT, eu acho que a maioria tem usado hoje, a gente sabe o quanto o ChatGPT ele é extremamente empático hoje. Ele é extremamente validador de tudo que você fala. E quando eu preciso ser confrontado e ela não estiver lá para me confrontar, o quanto isso vai me ajudar de verdade? Não sei. Tem um tom humano de confronto que talvez a inteligência artificial possa deixar aí um gap. Cara, muito bom. Excelente analogia. Eu não tinha ouvido falar nessa ideia, né, do terapeuta, como você mencionou aí. Muito, muito bom todo esse contexto. E de fato é isso, né, Vitor? Porque no final das contas, em um mundo em que todo mundo está falando, a inteligência artificial talvez tenha se tornado o único meio que escuta, entre aspas, sem nos julgar. Né? Só que aí é que tá, mais uma vez, o julgamento de um ser humano que é um profissional,
o que é o seu amigo de verdade, ele vem para somar, é um julgamento construtivo, não é um julgamento destrutivo. Por isso que essa ideia da mesa, de colocar vários eus junto comigo na mesa, ela é interessante, porque você está confrontando com a sua versão gente boa pra caramba, com a sua versão muito chata, com a sua versão arrogante, com a sua versão ignorante e várias outras versões. E isso realmente incomoda, porque você quer ser bem visto o tempo inteiro. E é isso que a inteligência artificial está fazendo com as pessoas. Como a gente mencionou aqui, ela foi treinada para ser empática, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está se tornando enquanto sociedade, cara. O medo de se expor para humanos, cada vez mais. Talvez isso, aí a gente tem que tentar entender o motivo. Talvez isso seja por uma falha nossa mesmo, de não conseguir escutar mais. O que a gente está falando em alguns momentos da leitura sem profundidade, a gente também tem a escuta sem profundidade, porque está todo mundo desconectado das pessoas ao redor. Está todo mundo conectado na tua máquina, no teu celular, no teu notebook o tempo inteiro. Mas aí vem essa grande reflexão. A gente está buscando controle emocional sem uma vulnerabilidade real. A gente tem o desejo de ser compreendido sem precisar ser confrontado. E isso chama bem atenção nos dias de hoje. Aí, cara, eu vou até... É interessante, eu estava ouvindo um bate-papo do professor Clóvis e ele estava comentando sobre os desafios da confiança hoje em dia. Porque se a gente parar para analisar, nos tempos dos nossos avós, você ia na vendinha, comprava lá, eu sou o filho do Zezinho, da Dona Conceição, né? Que no interior é muito assim também, né? Você não é o Vitor Moreira, você é o Vitor, filho do João de Barro, que é casado com a senhora tal. Então, o cara ia lá, ele pegava uma fruta, um legume, seja lá o que for, anotava, ia para casa e no final do mês a mãe dele ou a avó dele ia lá e pagava o negócio. Isso é uma relação de confiança, concorda? Então, no passado, isso acontecia. Hoje em dia, você não vê nem mais placa de não vendemos fiado, porque isso já está enraizado na sociedade. Não precisa mais, né? Isso já tá claro. Pô, cara, não confiamos em você, entendeu? Mas o que aconteceu nesse processo? Poxa, teve um cara, em algum momento, que foi lá, comprou fiado, e não pagou. E por esse motivo, a gente começou a criar certas desconfianças e você que é o bonzinho, você paga por quem foi lá e fez errado, de alguma forma. Então, talvez, cara, quando a gente traz isso para o nosso contexto de bate-papo hoje, seja um dos motivos. Cara, por que as pessoas estão procurando tanto a inteligência artificial? Será que é somente pelo fato de escutar o que quer, ou é pelo fato de não ter mais ninguém para conversar de verdade? E aí eu vou fazer até uma provocação aqui. Geralmente a gente vê muito conflito de interesse em todas as profissões, de forma geral. As pessoas têm muita dificuldade às vezes de agir da forma correta, até porque hoje quando você fala a verdade para uma pessoa, você é visto como mal. Então, todo mundo quer te agradar o tempo inteiro, né? Então, falo que eu, particularmente, prefiro a gente ter um encontro de verdades agora, vai doer bastante, né? Aquela verdade pontual, mas ela vai te aliviar pelo resto da tua vida, talvez. Está ajudando uma pessoa. Quando você conta uma mentira, você está bloqueando aquela pessoa pro resto da vida dela. Você não está ajudando ela a crescer de verdade. Aí vem essa reflexão. Será que os profissionais também, eles não se adaptaram a isso, a essa nova realidade? Será que quando você vai a um terapeuta, a um psicólogo, será que no final das contas ele não está agindo como uma inteligência artificial? Será que ele de fato está ajudando aquela pessoa a trabalhar, a gerar atrito, a gerar transformação? Ou será que aquele profissional, para ser bem visto, ele fala o que a pessoa simplesmente quer ouvir? Excelente. Acho que você foi no ponto. Tô refletindo aqui. Acho que você matou aí um ponto muito importante da conversa. Será que nós não nos tornamos tão artificiais que a inteligência artificial pode já nos substituir? Porque nós somos todos na média hoje. Isso está muito alinhado com tudo que a gente vem falando, né? Sobre a gente não ter mais profundidade, a gente não
pertencer de fato mais a algum lugar. Então, em um mundo cheio de pessoas emocionalmente superficiais, o que nos diferencia da inteligência artificial? Nada. Exatamente. Falar com inteligência artificial, Vitor, é extremamente seguro, né? Assim, se a gente parar para analisar, porque nesse contexto, ela não está gerando desconforto humano, que é o que a gente realmente precisa para transformar. E a gente tem que tomar cuidado porque existe uma diferença entre simular uma escuta e sustentar uma presença. A inteligência artificial, cara, ela organiza muito bem pensamentos, ela vai refletir padrões de uma forma extremamente eficiente e lembrar com muita facilidade o que você disse em vários momentos, mas ela não sente, ela não vai te confrontar com intuição e ela não vai reagir com alma. É isso que as pessoas precisam entender. A escuta humana, ela tem ruído, mas ela tem muita verdade. Concordo. A inteligência artificial, quando você diz assim que ela é como se fosse somente uma consciência. Esses dias eu estava conversando sobre isso. Acho que Descartes foi o primeiro filósofo a vir com a ideia de separar a consciência do corpo. E aí teve essa frente de pensamento, onde vários filósofos imaginavam que era possível separar consciência e corpo. Mente é uma coisa, corpo é outra. Tanto que muitos filmes, séries brincam com isso, né? E se eu pudesse tirar a minha consciência e mesmo que o meu corpo se degradasse, eu ainda existiria? E tem uma outra linha filosófica, que é a que eu mais acredito, Glaucio, que diz, não é possível, porque nós não temos um corpo, nós não somos uma mente que temos um corpo, nós somos um corpo com uma mente. O corpo e a mente é uma coisa só. Separar isso não existe. E aí a ideia é defender a presença que você está dizendo. Quando a gente só se confronta com uma consciência da IA, eu acho que fica faltando muitas coisas no relacionamento. Eu acho que fica faltando essa parte da presença, de ter alguém ali. E, cara, eu vou te falar que o valor das coisas, porque quando você lê algumas reportagens, você vê as pessoas, inclusive, relatarem que deu certo. Fui salvo pela terapia, né? Não tô querendo invalidar esse benefício que as pessoas alcançaram nesse momento. O problema para mim é que as coisas só se provam ou só provam o seu valor verdadeiro quando eu costumo dizer isso, quando a gente deita ela no tempo. Uma coisa que é benéfica momentaneamente, ela não necessariamente é benéfica no longo prazo. Perfeito. As coisas demonstram seu valor deitadas no tempo. Toda vez que eu deito isso no tempo, se no momento agora foi bom, será que no longo prazo isso não pode, na verdade, gerar um ciclo vicioso de as pessoas repetirem aquele ciclo emocional? Porque conversando com a IA, a gente vai criar padrões circulares e nunca vai sair e criar o atrito necessário para mudar? Perfeito, cara. Perfeito. Excelente ponto, né? É igual o cara que toma Rivotril para dormir e acha que o problema dele está resolvido pro resto da vida. Ele resolveu pontualmente, porque ele estava num nível de estresse, num nível de cansaço muito grande. Tomou, resolveu o problema pontualmente. Se ele não for na raiz do problema, aquilo vai virar um ciclo. E aí é que você mencionou, né? Será que essa solução ela é sustentável no longo prazo? Porque o que cura, no final das contas, não é o conselho. E a inteligência artificial ela consegue te dar o conselho. O que vai te curar é o olhar de quem sustenta a tua dor junto com você. É isso que vai fazer diferença no longo prazo. Então, eu achei interessante teu ponto de, cara, eu não estou aqui criticando a inteligência artificial, a utilidade dela nesse contexto. Ela pode sim ajudar de alguma forma, porque ela é muito útil para clarear suas ideias, para organizar emoções, para iniciar um processo de autoajuda, de autoconhecimento. Mas ela não vai substituir os vínculos humanos no final das contas, cara. Ela vai só simular. Então, existe um perigo nesse contexto, que é confundir o espelho digital com o vínculo real. Então, a proposta é: use a inteligência artificial para entender, mas busca o ser humano para sentir de forma real. Então, acho que é mais ou menos essa reflexão que a gente precisa fazer. E quando você traz à luz a questão filosófica da coisa, se a gente for para um cenário mais estoico, muito provavelmente Epicteto, Marco Aurélio, os grandes filósofos dentro da escola do estoicismo, eles perguntariam muito provavelmente: pode uma máquina curar uma alma? Que é na linha de raciocínio do que você trouxe também.
Muito bom. Eu acho que um exemplo prático e tentando fazer um paralelo, né? Porque a gente sempre consegue entender melhor por referências, né? A gente evoluiu assim, então vou tentar fazer uma referência. Hoje em dia a gente já tem cachorros, robôs, né, que imitam cachorros e que são robôs. O benefício que esse cachorro robô, se você tiver um pet robô, vamos supor, né? Nós temos um pet mecânico agora, eletrônico, autômato. Beleza. O benefício que esse pet robô vai te trazer é o mesmo benefício que um pet real pode te trazer? Eu já te respondo que não cientificamente, porque tem um monte de estudo científico mostrando como só o toque no pelo de um pet, como que o se relacionar com a presença daquele pet te faz bem e que não pode uma máquina fazer. Um paralelo com isso seria exatamente, cara, é isso que você falou sobre a máquina pode até me dar a organização dos meus pensamentos, pode até validar algumas coisas, pode até me ajudar a estruturar, mas a presença que me faz sentir, né, que me faz estar ali, talvez ela, cientificamente mesmo, não sabemos, né, vamos saber ao longo do tempo, conforme os estudos, mas cientificamente talvez ela não preencha o que a gente precisa. Perfeito, cara, faz total sentido, porque aí entra química, né, e a máquina não tem isso. A gente está falando de química e de energia compartilhada. Energia compartilhada, dor compartilhada, sentimento compartilhado entre dois seres humanos. É isso que vai ter o poder de purificar no final das contas. Vamos, já que você trouxe aí esses exemplos, eu acho que exemplo faz toda a diferença, pega e vai desabafar para um espelho. Ele só vai te devolver palavras organizadas, né, no final das contas. Está repetindo o que você está falando. Onde que está a entrega disso? É a mesma ideia de se falar com uma inteligência programada. Ela vai te aliviar, sim, mas vai ter cura nesse processo? A cura, ela começa no instante que a gente tem coragem para enxergar o nosso interior, né? Para a gente enxergar, a gente buscar ser visto de verdade. Então, ordenação de ideias e pensamentos não vai gerar isso, não vai ter toque, como você mencionou, não vai ter presença, energia compartilhada. E é isso aí que vai trazer purificação no final das contas, né? Que vai lavar a tua alma. Imagina o seguinte, cara, você está compartilhando a dor com a tua dor interior com uma máquina. E aí você começa a chorar. Essa máquina vai retribuir isso como? Entendeu? Imagina você conversando com um ser humano, que é teu amigo, que é tua mãe, que é teu pai, e aí você começa a chorar. Você vai ter um abraço. Você tem o poder do toque, o poder do abraço. Isso vai fazer muita diferença no final das contas. Você tá se entregando de verdade, aquela pessoa está reconhecendo a tua dor de verdade. Como que uma inteligência artificial vai reconhecer isso? Como que um robô vai reconhecer isso? Será que ele vai ter a ação, poder de ação? Vamos pensar em um robô, não vamos pensar numa inteligência artificial tipo um chat GPT, não vamos pensar num robô, numa máquina, num cachorro que você mencionou aí como robô. Será que ele vai ter naquele momento a atitude de ir lá e te abraçar de alguma forma? Eu acho que não, né? Então, eu acho que fez muito sentido isso aí que você comentou por esse motivo. E eu acho que um robô, uma inteligência artificial jamais vai ter essa percepção. E tem o ponto, né, Glaucio, da disponibilidade também, né? Porque a inteligência artificial, ela tá ali num custo mais baixo, 24 horas por dia, né? 24/7. Então, o tempo todo você pode estar ali. E muitas pessoas podem achar que essa abundância de disponibilidade é bom, mas talvez não seja, porque muitas vezes a abundância amputa de nós aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, um exemplo, a terapia ela é justamente isso, você não tem ela o tempo inteiro. Você vai lá, você faz uma sessão, você volta para casa e precisa sozinho desenvolver a sua musculatura emocional. Ela não é uma muleta que vai fazer sua perna atrofiar, por exemplo. Porque a muleta ela serve para te ajudar, mas depois de você sempre usar ela, a perna atrofia. Nós evoluímos por uso, a gente precisa usar as nossas emoções. A partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial, terapeuta, amigo, que 24 horas por dia está disponível, eu posso sempre apoiar uma parcela emocional minha nela, eu não passo a transferir esse emocional para ela e atrofiar o meu, e aí no dia que eu desligo ela da tomada, eu não desenvolvi nada, eu estou amputado emocionalmente. Então eu me fragilizo completamente. Cara, excelente. Gostei muito do raciocínio, da ideia, que a gente inclusive já citou isso em alguns momentos aqui. Eu vou
repetir, porque a gente pode ter novos ouvintes até, mas eu brinco que no mercado financeiro, e não só no mercado financeiro, mas várias outras áreas da nossa vida, a gente olha muito para a notícia. E as pessoas olham para a notícia de forma muito rápida, na famosa leitura dinâmica, sem profundidade, como a gente já mencionou. E a gente perdeu a capacidade de raciocinar em cima das coisas. Você mencionou, a gente perdeu a musculatura. Ler notícia é até gostosinho, mas não cria musculatura para entender o que está por trás daquela notícia. Então, quando você traz essa reflexão, ela é importante, porque, mais uma vez, a gente está atrofiando em várias áreas da nossa vida, inclusive no nosso raciocínio. E, voltando no teu ponto de um terapeuta, da fala de um terapeuta, o que torna a escuta humana preciosa é justamente a imperfeição, porque ela exige paciência, humildade, reciprocidade, empatia. Falar com a máquina não exige nada. Então, aquilo que não nos exige nada também não vai nos transformar em nada melhor no final das contas, porque essa escuta lá no terapeuta, lá no teu amigo, e aí você vai para casa refletir sozinho. Esse efeito da disponibilidade em excesso nos atrofia em tudo, como a gente já falou aqui. Tá tudo muito fácil, muito rápido, muito na nossa mão. Perfeito. E aí não tem como evoluir nesse formato, cara. A gente vai realmente... tudo que é excesso, seja para o lado bom, para o lado ruim, nessa disponibilidade, ela mata a gente, gera abismo com toda certeza. É aquele conto de João e Maria e a bruxa, né? Se você quer, o Taleb fala isso está na Arte da Guerra. Não, nas entrelinhas de livros, a gente entende que se você quer destruir um inimigo, um dos caminhos mais eficientes é você fragilizá-lo pelo excesso de disponibilidade. Porque com excesso de disponibilidade, ele para, exatamente o que você falou, ele para de ter que superar. Se ele para de ter que superar, ele para de treinar. Se ele para de treinar, ele para de se desenvolver. Se ele para de se desenvolver, ele vira um alvo fraco, frágil. E João e Maria foi exatamente isso, né? A bruxa não foi lá e pegou, eles eram jovens, corriam rápido, tava com a historinha lá, o conto de fadas. Ela pegou João e Maria, levou para casa de chocolate, coma à vontade. Então, antes de querer maltratá-los, a bruxa querer devorá-los, ela fragilizou, não através de chicotada, não através de danos, de luta, de briga, né? Tem ali uma moral nessa historinha que eu tô tirando agora aqui, que faz sentido. Ela fragilizou João e Maria através da disponibilidade em excesso, comida em excesso, chocolate em excesso, pode brincar, pode ficar aí. Quando eles viram, eles estavam sem saúde, sem conseguir fazer mais nada, de tanto que eles foram mimados. E aí eles viraram algo fácil. Cara, muito bom. Tanto que a gente já falou isso aqui também num outro episódio e vamos reforçar a famosa crise do conforto que a gente vive hoje. Disponibilidade em excesso para tudo. A gente tem energia ao nosso dispor o tempo inteiro, tem água, tem comida, e aí? Se tiver alguma pane a nível global, acabou a energia do mundo, o que você vai fazer? A gente vai morrer muito fácil, porque ninguém está acostumado a viver sem isso. A gente tem facilidades ao nosso dispor o tempo inteiro, que se a gente perder um pouquinho disso por 3 dias que seja, acabou. Então a gente está sendo mimado em excesso por várias coisas ao nosso redor e a gente nem percebe isso. Por isso que se chama crise do conforto. Perfeito. E nem precisa ser coisa muito drástica, né, Glaucio? Por exemplo, não. Você já viu acontecer de o WhatsApp sair do ar. O que acontece? Cara, a galera fica em pânico, né? E você mencionou a questão da dor, né? Cara, a gente pode trazer aqui, né? Como é que você faz um músculo crescer? Você tem que ir lá exercitar ele, provocar ele, você vai sentir dor e no próximo dia ele vai crescer, você vai estimular ele mais um pouquinho, vai crescendo mais um pouquinho, através da dor, não da tranquilidade, cara, tá tudo muito bem aqui. Então, desabafar com uma máquina não dói, e é talvez por isso mesmo que não cura, porque não te gera desconforto, né? Conversar com inteligência artificial pode ser confortável, mas crescer existe desconforto. Para o teu músculo crescer exige desconforto, para o teu cérebro crescer exige desconforto. Então, um algoritmo, cara, ele nunca vai te confrontar igual um ser humano te confronta. Perfeito. Não basta ouvir, é preciso estar. Excelente. Que eu acho que é isso, no último episódio, ou no penúltimo, que a gente falou sobre a gente estar perdendo a presença, né?
A gente tem focado muito na amplitude, na expansão. Vamos amplificar. Só que se eu expando demais, se eu foco muito na amplitude, eu tô sempre na superfície. Então eu nunca me aprofundo em nada. E eu acho que nós, seres humanos, necessitamos de profundidade. A falta de profundidade nos causa ansiedade, depressão. Só que aí tem um paradoxo. Aprofundar-se é o que você falou. Aprofundar-se é crescer. E crescimento dói. E a gente não quer sentir dor. Só que aí que tá o ponto, né? Eu acho que é aquilo que a gente já falou. É uma troca intertemporal. Porque você tá sempre postergando a dor, porque a vida cobra juros. Tem um livro do Eduardo Gianetti, fica aqui a dica, que chama A Natureza dos Juros, que não é sobre finanças. Ele fala também da finanças, mas ele fala dos juros da vida. Cara, é um ensaio, muito bom esse livro, A Natureza dos Juros. E a gente posterga o tempo inteiro as dores, porque a gente não quer sentir dor hoje. Mas a vida, ela é um agiota. Você não vai conseguir fugir do tempo e da vida. Você pode não doer hoje, só que ela vai cobrar juros. E a dor que você sentiria hoje, que era X, se você adiar, vai doer 2X amanhã. Se você não quer largar o cigarro hoje, porque largar o cigarro dói, por exemplo, daqui 5 anos, vai doer muito mais um câncer de pulmão. Perfeito. Se a gente evita a dor e o confronto com a nossa própria humanidade, no final das contas, você não está evoluindo, não está se transformando, você está se anestesiando. E você falando dessas questões aí de postergar, de buscar o alívio imediato, isso dobrar lá na frente, eu lembrei aqui do Abílio Diniz, né, cara? Ele tem um vídeo específico dele que ele comenta sobre isso. Olha só, eu comecei a me preparar para a minha velhice, quando eu tinha 25, 30 anos de idade. E é exatamente isso. Isso não somente é na parte financeira, mas na tua saúde física e mental. Porque se você evita hoje uma dor muscular para crescimento, para fortalecimento do teu músculo, lá na frente, cara, isso vai ser dobrado. Você vai ser cobrado pelos juros que você mencionou. E a mesma coisa vale para a parte financeira. Se você hoje não consegue equilibrar, é o grande desafio, né, do nosso planejamento financeiro, enfim, nosso planejamento de vida, é você equilibrar o seu presente com o seu futuro. Porque você não pode gastar demais hoje, senão seu futuro está comprometido. Agora, você também não pode evitar gastar muito hoje, porque senão o teu presente está comprometido, né? Então, é esse equilíbrio. O corte, de alguma forma, a dor, ela tem que ser controlada também, né, cara? Tem que ser com qualidade. Não pode ser... É o que a gente sempre fala dos extremos, né? Extremos geram abismo. Então, é um equilíbrio no final das contas. Mas eu gostei muito da fala dele nesse sentido. Cara, eu comecei a me preparar para os meus 80 anos quando eu tinha 25, 30. E é de fato isso. Tem até um livro do Peter Attia, chama Outlive, A Arte de Viver Mais e Melhor. É um livro bem interessante, que ele fala sobre os cavaleiros, né? Que é, cara, diabetes tipo 2, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares. Como que você evita isso no final das contas? Cara, a maior prevenção ainda é o exercício físico. E quando que você começa a se prevenir? É no hoje, é no agora. Porque aí você evita os juros dobrados lá na frente de uma doença como essa. Então isso que você falou aí faz muito sentido por esse motivo, né? É excelente. E em complemento a essa ideia muito boa que você trouxe, tem o Jordan Peterson. Muita gente não gosta dele porque ele fala que a vida é sofrimento. Aí todo mundo, discorda, a vida não é sofrimento, a vida não tem que ser sofrimento. E ele diz, não, a vida, ela é sofrimento. E a plenitude, ela está em assumir responsabilidades e não fugir delas na vida. O nosso papel, o nosso propósito é assumir boas responsabilidades enquanto nós estivermos vivos. Isso vai nos fazer pleno. E não é perseguir a felicidade, porque perseguir a felicidade vai nos fazer infeliz. É uma armadilha. E aí ele prega, corre atrás de responsabilidade, porque quando você escolhe as suas responsabilidades, o que você está fazendo, já que a vida é sofrimento, é escolher pelo que vale a pena sofrer. Quando você escolhe pelo que vale a pena sofrer, a sua vida faz sentido. Porque se você não escolhe, você vai sofrer por coisas que sequer faz sentido para você. Interessante. Isso vai te destruindo, né? Interessante. Cara, existe uma reflexão em torno do sofrimento que, no final das contas, o que é sofrimento? É a dor que a tua consciência interpreta e prolonga, né? Então, o sofrimento, ele acontece
quando existe uma resistência, um apego ou uma identificação com a dor. E aí é que vem o que você comentou, né? Você tem que escolher qual é a dor que você quer prolongar, porque a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é construído. Então a dor, ela pode ser física, pode ser emocional, pode ser uma perda, uma decepção, uma ferida. E o sofrimento, ele nasce quando a gente está resistindo a essas realidades. A gente quer que aquilo seja diferente, ou a gente vai transformar isso em narrativa. Perfeito. Tem o Eric Barker, eu li um artigo dele uma vez, que é um dos livros que eu mais gosto, desse Eric Barker, eu sempre cito ele, então todo mundo que me segue já até cansado, tá? De novo o Vitor falando o Eric, mas que ele fala, por que quase tudo que você sabe sobre sucesso está errado? Esse é o título do livro. E ele vem quebrando, cara, tudo que o pessoal vai falando, assim. Mas ele fala sobre a sequência contaminada, e isso que você falou tem muito sentido sobre a narrativa. Ele diz, a gente cria uma sequência contaminada na nossa vida porque a gente conta as mesmas histórias para nós mesmos, a gente não sai do ciclo. Então, se eu me envolvi num relacionamento abusivo e deu errado, eu passo a contar para mim mesmo que o próximo, que eu não preciso mudar, que na verdade foi tudo culpa do outro e que o próximo vai ser diferente. Aí você se ferra de novo. Ele falou, por isso que você vê muita gente se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa, sofrendo as mesmas coisas o tempo inteiro, que é uma sequência contaminada de vida, porque ela não consegue mudar a narrativa dentro da sua própria cabeça e assumir a responsabilidade de que, cara, ou eu mudo, ou eu vou reviver as experiências. As histórias serão as mesmas, com personagens diferentes. Cara, muito bom, muito boa reflexão. E aí a gente vai trazer aqui aquela frase, não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. Isso é Epicteto, estoicismo. Ou seja, o sofrimento, cara, ele vem da interpretação mental que a gente dá aos nossos eventos. A dor de perder alguma coisa, ela é natural, concorda? Sim. Mas o sofrimento vem exatamente isso que você falou. Vem de reviver essa dor, de alimentar os pensamentos daquela história do vitimismo que a gente já falou, isso não deveria ter acontecido comigo, nunca mais serei feliz, isso define quem eu sou o resto da vida, né? Então, assim, provas e expiações, elas existem, mas eu tenho que, eu vou deixar isso como um peso eterno na minha vida, eu vou buscar um caminho de aprendizado em cima disso, não revivendo isso com tanta constância e com tanta punição o tempo inteiro. Busca uma oportunidade de aprendizado, de crescimento em cima daquilo. É aquilo que a gente também já falou no último episódio. Eu acho que a gente até já desviou um pouco do tema, porque, na verdade, não desviou, mas a gente aprofundou tanto que a gente já tá falando sobre o caminho de cura, né? E como tudo isso que a gente tá falando, para mim, já me dá a entender que, cara, a inteligência artificial não nos faria chegar até lá. Olha só, a gente teve que citar aqui livros que a gente se aprofundou bastante para entender isso. A gente se aprofundou bastante para entender. O quanto a inteligência artificial ela pode nos amputar emocional e mentalmente. Perfeito. Cara, eu não sei se a gente, na verdade, igual você mencionou, a gente aprofundou, a gente não fugiu do tema, porque uma pessoa que busca uma terapia na inteligência artificial, ela está com uma dor, concorda? Uma dor emocional. E o sofrimento, ele é o prolongamento, o apego, a resistência àquilo que essa dor está causando nele. E quando a gente, para a gente conseguir uma solução para isso, a gente tem que se libertar do sofrimento. E se libertar do sofrimento não é negar essa dor, né? A gente tem que parar de brigar com essa dor de alguma forma. E mais uma vez, a inteligência artificial, ela não vai trazer ela pode trazer um conforto imediato, pontual, mas a gente não vai ter esse conforto prolongado, porque a gente não gerou atrito, a gente não gerou o desconforto com o ser humano nos falando, olha só, você pecou nisso aqui. Esse aqui é o seu eu verdadeiro. Esse aqui é o seu eu na mesa que você comentou lá no início da nossa conversa. Olha, esse eu aqui, tá vendo, cara? Você tem o eu da vaidade, o eu da arrogância, o eu do cara gente boa. Olha, esse eu aqui teu que precisa ser trabalhado. A inteligência artificial não vai te falar isso, meu cara. É verdade. A gente precisa sair do ciclo. Nós, como seres humanos, nós estamos acostumados a sair dos ciclos, né? Então, por exemplo, nós vivíamos como caçadores-coletores. Esse era o ciclo. Nós tínhamos um ciclo de vivência ali que vamos sair para caçar. Então, cada dia era um dia.
a gente quebrou esse ciclo justamente indo além. Vamos plantar, viramos agricultores. Entramos num ciclo de quanto mais horas eu trabalho, mais plantação eu tenho, mais segurança eu vou ter. Até que a gente inventou as máquinas, industrialização. A gente inverteu, a gente saiu do ciclo de quanto mais tempo eu gasto, mais eu produzo. E hoje a gente, na verdade, entrou no nível de produtividade. Eu produzo mais ainda trabalhando menos, por causa dos equipamentos, por causa da tecnologia. O que eu tô querendo dizer com isso? Nós sempre estamos em ciclos. E o que fez a gente sair dos ciclos foi justamente a gente se desafiar. E eu tenho medo que conversas com a inteligência artificial nos prendam nesse ciclo para sempre. Porque a gente sonhou ir para a Lua. A inteligência artificial não vai sonhar ir para a Lua. Ela não sonha além dos ciclos. Ela nos ajuda a aprimorar o ciclo que já estamos. Então eu tenho medo de a gente ficar para sempre nesse ciclo, se a gente só confiar nela o tempo todo. Legal, cara, muito legal essa ideia do ciclo, né? A gente tem que pensar que as coisas precisam ter começo, meio e fim. Então, o problema começa quando a história fica repetida. E aí tem que vir a nossa reflexão. Sim. Essa história me protege ou me aprisiona? Muito bom. Eu tô usando isso para me libertar ou para justificar minha paralisia de alguma forma? E quem tem essa capacidade? Isso é profundidade. Talvez a inteligência artificial nos prenda no ciclo, se eu só depender dela. Então esse é meu medo. Aí entra o que Walter Longo citou, mas eu não sei se a citação é dele. Nenhum ser humano tem uma inteligência lógica e matemática, técnica, maior do que uma inteligência artificial hoje. Nenhum ser humano. Mas nenhuma inteligência artificial consegue ser melhor do que um ser humano que usa uma inteligência artificial como ferramenta. Ser humano mais a inteligência artificial é maior do que qualquer outra coisa. Aí é que tá, a gente tem que tomar cuidado para não depender somente da inteligência artificial, mas usar ela como uma ferramenta, não como um guia de vida. Perfeito. É o que a gente falou desde o início, né, cara? Da ordenação, da clareza de ideias, ela pode ajudar bastante com relação a isso, mas use-a de forma ponderada, como um guia, não como um amuleto, né? Assim, pô, isso aqui eu vou seguir o resto da minha vida nesse padrão, até porque a vida não é cartesiana, as coisas, os problemas, eles mudam, eles se transformam e a gente tem que aprender a nos adaptar o tempo inteiro por conta disso também. Cara, você citou um cara bem legal, o Walter Longo é um cara assim, eu gosto bastante de acompanhar aqui os podcasts que ele participa, um cara bem esclarecido, né? Traz boas reflexões. Fica a dica aí até para quem não o conhece, buscar algumas informações, assim, é um cara muito respeitado no Brasil na área de inovação, de comunicação, de marketing, de transformação digital de forma geral, mas ele tem ideias que te fazem realmente refletir bastante, assim, né? Um palestrante que eu gosto bastante de escutar aí no decorrer da minha caminhada como estudante. Perfeito. E ele consegue, né, Glaucio, simplificar bastante as coisas complexas. Sim. Ele tem algumas ideias que clarificam mesmo, porque ele simplifica bastante. Ele é bom, ele é bem didático. Porque quando a gente pega essa questão da tecnologia, né, cara? Do Technolopeople? É mesmo, cara. Technolopeople. Você vai soltar um Technolopeople no meio da gravação aqui, Loopstite, Braganite, enfim. Errei. Mas essa questão da transformação digital, né, cara, de tecnologia, parece ser complexo e de fato porque isso é mudança de mentalidade. E a gente mudar mentalmente é um desafio, né? Concorda? Então, assim, ele enfatiza muito, assim, a agilidade e simplicidade na comunicação moderna. Por isso que eu gosto muito, né, dos encontros com ele, porque ele traz uma luz a coisas que são, de fato, complexas, né? Fica a dica aí, ouvir esse cidadão brasileiro. Gosto muito dele, Glaucio, mas prefiro estar aqui conversando com você. Você é muito mais esclarecedor. É mesmo, cara? Ô, rapaz, obrigado. Acho que tá baixando uns Sênecas, Ele fala nisso. Falar aqui. Que tem hora que eu escuto os nossos cortes que passa assim, né? Sabe quando você tá aí, passa o corte da gente falando ali. Rapaz, eu até escuto de novo e falo, aí, foi a gente mesmo que falou isso aqui? Pai, eu fico impressionado também com as nossas falas. Mas olha só, é interessante, eu tô fazendo um bate-papo, cara, com adolescentes aqui na minha jornada financeira,
né? Estou tentando explicar um pouquinho para esses meninos sobre a caminhada financeira, enfim. E aí eu fiz um bate-papo inicial de apresentação e um deles falou que tem muita dificuldade, que a matéria que menos gosta é filosofia. E eu entendo que isso seja um desafio, assim, cara, para a maioria das pessoas, porque a gente não evolui no nosso meio acadêmico. Já percebeu isso? Cara, a filosofia, existe uma complexidade de entendimento, cara, quando você vai ver Platão, Sócrates. Tem livros que você tem que ler e reler 1 milhão de vezes e ainda não entende aquela parada. Né? Sem dúvida. E existe um desafio dos nossos professores até hoje de simplificar aquilo. E aí o entendimento é desafiador também do lado do ouvinte, né? E principalmente em adolescentes. Então essa criança ou adolescente comentou isso comigo: meu desafio maior é com filosofia, né? Das matérias da escola. E a gente está falando isso aqui, às vezes a gente fica assim, poxa, cara, como que saem às vezes reflexões boas? Olha só, eu tô com um manual de Epicteto aqui. Pequenininho, tá, galera? Olha só que beleza, ó. Não precisa nem ficar com sono ao ler isso aqui. E são algumas reflexões legais do nosso dia a dia. Então, às vezes, a galera fica muito preocupada, cara, em ler Platão, Sócrates, Aristóteles, que tem boas ideias também, mas esquecem que a gente tem outros grandes filósofos que podem trazer mais clareza com ideias no nosso dia a dia aqui. E olha só que interessante, né? O segundo tópico aqui, olha só. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas visões que eles possuem das coisas. Que é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né, cara? Você não é perturbado pela tua dor em si, é perturbado pela visão que você constrói em cima dessa dor e pelo prolongamento disso em excesso. Perfeito, é isso, cara, exatamente. É o sistema ABC, tem um psicólogo que fala que ele usa essa base filosófica, e eu cito ele no meu livro e esqueci o nome, né? Mas tudo bem, eu cito muita gente no meu livro, então não tem por que eu lembrar de todo mundo também. Leiam um livro. Cara, muito bom isso, hein? Muito bom. O cara citou... Não, mas para isso tem lá... A referência. As referências, né? O índice de referência. Como diria um amigo nosso, um tal de Pereirão, o footnote. É mesmo, cara. A gente podia trazer um Pereirão aqui, cara. Acho que esse bate-papo aqui. Pereirão, tenho certeza que ele assiste, tá? Ele gosta, ele acompanha. Desde o dia que a gente falou Brainstorm, ele... Eu acho que o bate-papo ia ficar mais dinâmico. Inclusive, para ficar dinâmico, a gente pode soltar uns coelhos nessa sala aqui. Olha, se ele assistir, ele vai saber que é ele. Ele vai saber que é ele. Dinâmico. Certa vez, um cidadão falou: olha, eu acho que a gente poderia deixar essa conversa aqui, esses encontros um pouco mais dinâmicos. Aí nosso amigo Pereirão vai e solta essa pérola. O que seria ser um pouco mais dinâmico? Pô, vou soltar um monte de coelho, vou deixar a conversa, essa sala bem dinâmica. É isso mesmo, produção. Pior é que, dado o contexto, era um contexto sério, corporativo, e o Pereirão é um cara sério. Então ele sério. Não falou em tom de piada, ele falou em tom de ataque. Mas ele foi cirúrgico no comentário dele. Eu fiquei imaginando um monte de coelho e a galera correndo atrás, né, cara? Pra deixar o negócio dinâmico. Olha que reunião dinâmica. Peguem os coelhos. Galinha seria uma reunião dinâmica, meu amigo. Foi exatamente esse o ponto dele. Exatamente. Cara. Vamos, prometemos aí. Nós vamos tentar trazer o Pereirão pra conversar com a gente aqui. Vai ter. Eu acho que vai ser bom. Cara, ele é um cara inteligente. Isso ele é, inteligente. Foi feroz aí no comentário dele. Foi cirúrgico, preciso. É isso aí, e aí, meu amigo? E é com essa dinâmica dos coelhos, acho que vale encerrar o de hoje. Dinâmica dos coelhos, é mesmo. Vamos lá, turma, então, só pra gente finalizar assim, né, eu acho que o recado... Fazer um wrap-up. É mesmo, cara. O Pereirão deve te ouvir mesmo. Ele curte essas frases aí de efeito americano. Vamos, assim, de forma bem resumida, quando a gente busca ajuda é porque a gente está vulnerável de alguma forma. Vulnerabilidade exige coragem. E a gente tem que pensar o seguinte: mesmo que o robô, uma máquina, uma inteligência artificial, ela não nos julga pontualmente, porque ela está sendo trabalhada cada vez mais para essa questão da empatia,
ela também não te ama de verdade. E o amor, no final das contas, é que é transformador. E o ser humano é que vai ser capaz de te trazer essa qualidade adicional. Excelente. Quer uma prova disso, galera? Pra gente encerrar, deixa que se você assistiu até aqui esse vídeo, se você ouviu esse wrap-up do Glaucio, deixa um comentário que a gente vai responder, porque a gente te ama. Que isso, hein, cara? E nós somos humanos, nós não usamos inteligência artificial nesse bate-papo, não. A gente Tudo vai bom. responder. Eu, Glaucio. Exatamente. Já dizia Gonzaguinha, você pode usar a inteligência artificial como ferramenta, mas não a transforme em substituto do ser humano. Olha aí. E eu achando que era Clarice Lispector. Eu cheguei a achar que era Chico Xavier, mas eu consegui lembrar que foi Gonzaguinha que falou. O Gonzaguinha sempre com as palavras certas, né? É isso aí, turma. É isso aí, galera. Sem mais delongas, aquele abraço, beijo do Paulino e beijo do Mago.